Olá a todas e todos, sou o João Gabriel, professor de Sociologia aqui do Brasil Escola. Nosso objetivo hoje é discutir e responder uma questão. O que é socialismo utópico? Da onde viria essa terminologia? Mas antes de começar minha aula para responder essa questão, quero convidar você a se inscrever no canal do Brasil Escola e deixar o sininho ativado para receber nossas notificações. Vamos lá! Primeiro eu queria, antes de começar aqui, fazer uma breve análise sobre o que é socialismo, né, de modo geral. Na verdade, usa-se esse conceito socialismo para representar um conjunto variado de teorias sociais, revolucionárias ou não, do século XIX, que seriam nascido ali no seio do contexto da segunda Revolução Industrial. Ou seja, o socialismo seria, na verdade, socialismos, justamente porque nós estaríamos falando de várias tendências do pensamento que se estruturaria no meio do movimento operário europeu do século XIX. Quando se usa a expressão socialismo utópico, aqui nós temos uma observação importante. Estamos falando necessariamente de um nome específico, né, para, na verdade, ser extremamente genérico, no sentido de que é uma terminologia utilizada para referenciar esses conjuntos variados de muitas tendências do pensamento social do século XIX que seriam desprovidos de base material. É interessante lembrar que a utilização desse termo é uma utilização adjetivada, é uma espécie de termo pejorativo que associa algumas tendências a autores do pensamento socialista a uma vertente utópica, algo negativo, algo frágil. Inclusive, até o próprio termo utopia, né, que teria designado lá da obra Utopia de Thomas More, né, um dos maiores autores do pensamento moderno, que ao lado dele esse conceito serviria como uma espécie de sociedade de base imaterial, ou seja, ausência de realidade concreta, uma espécie então de socialismo simplesmente inexistente, algo que não existe, algo que é um não lugar. O termo socialismo utópico foi usado pela primeira vez por Marx. E o sentido dessa expressão, socialismo utópico, era para se diferenciar do socialismo científico, ou seja, do marxismo, da sua própria teoria. E a utilização desse conceito joga dentro de, sei lá, um balaio só, usando aqui uma metáfora, todos os pensadores sociais, né, que não se encaixariam no pensamento científico do materialismo histórico de Marx. Para entender um pouquinho sobre o pensamento socialista e utópico, né, a gente começa a entender os principais expoentes dessa corrente de pensamento. A começar por um dos maiores, né, intelectuais desse período, considerado, né, um dos ícones e representantes desse pensamento, Charles Fourier. Charles Fourier, ao lado de Louis Blanc, enfim, ao lado até do Proudhon, que é uma outra questão, mas mais à frente vamos falar disso, foi considerado um dos principais representantes do pensamento socialista utópico, desse pensamento utópico, que daria a ideia de que existiria na versão deles uma espécie de sociedade transitória, uma sociedade que romperia com o capitalismo, ou até uma sociedade que adaptaria o capitalismo para uma questão mais filantrópica. As teses principais do pensamento considerado utópico seria a ideia de que não ocorre uma transição radical, uma revolução, né, uma ruptura profunda nas relações sociais do capitalismo para esse novo modelo de sociedade. Até é muito famosa uma tese de Fourier de que nós teríamos um outro modelo de sociedade pautado na harmonia social. Por quê? Porque existiria dentro do socialismo uma tendência utópica de chegar numa espécie de sociedade completamente harmônica e coesa. O blanquismo, por exemplo, se rivalizou muito com os pensamentos do anarquismo, uma outra doutrina, uma outra corrente do pensamento socialista também do século XIX. Um outro representante importante também do pensamento socialista utópico foi Robert Owen. Robert Owen exerceu um tipo de prática intelectual dentro do socialismo utópico que acreditava que não havia necessidade de uma superação radical das relações no capitalismo. Mas um autor que ficou mais famoso nesse período é Saint-Simon, que foi até gravado uma videoaula minha aqui, está aparecendo o cardzinho aqui para vocês acessarem a aula, e o Saint-Simon até teorizou a possibilidade de uma sociedade tecnocrata, né, uma sociedade onde a burguesia seria uma classe ilustrada, né, dos patrões e tal. Curiosamente,
era um tipo de sociedade baseado numa espécie de visão mais paternalista. Esses autores não utilizavam essa terminologia para si próprios. Na verdade, como eu disse, o termo ele é criado pelos autores do Marx e os marxistas, inclusive o próprio Engels, né, que vai apresentar uma obra em 1892, que é a obra do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, que é uma obra que vai trabalhar as teses fundamentais de que o socialismo utópico era uma tendência a ser superada do pensamento social e iríamos chegar num modelo mais elaborado, realmente científico, radical e revolucionário, que seria o pensamento comunista ou socialismo científico, né? O pensamento de Marx. É interessante que essas críticas efetuadas pelo Engels são críticas que residem principalmente na tese de que não detém uma definição sobre qual é a classe potencialmente revolucionária, não constitui um método histórico para entender a realidade humana, um materialismo histórico, e que, claro, né, acreditaria nessa sociedade futura, numa harmonização plena das relações sociais. Portanto, para a gente finalizar, o pensamento do socialismo utópico foi um pensamento muito forte no início do século XIX, mas que sofreu os ataques de outras tendências. Pensamentos esses que não teve grandes adeptos, né, de massas assim, ao longo do tempo, mas é importante para entender o início, né, a gênese dos principais movimentos socialistas da Europa. Para a gente terminar aqui, devo dizer que o socialismo utópico até influenciou determinadas intelectualidades durante o século XIX, mas se mostrou realmente muito obsoleto nas suas teses, muito contraditórias ao longo do tempo. Sendo assim, abre aspas, aí, superado pelo socialismo de tipo científico que nós veremos num outro encontro nosso. Bom, foi essa a nossa aula, galera, sobre socialismo utópico. Se curtiu a aula, deixa um like aqui para mim, deixa uma curtida também aqui e um comentário generoso sobre a nossa aula. E não se esqueça de acompanhar o Brasil Escola nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tem muita coisa gratuita de qualidade para vocês. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima videoaula.